Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 302 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a Adriana, que até hoje não achou o Ouviram do Ipiranga lá em São Paulo. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Cacau, que tem a difícil missão de fazer o Paulinho gostar de história. É o professor Cacau. E eu sou o Cacau e tô aqui com o Paulinho, que só reconhece a pátria de chuteiras. Mentira, vocês estão me defumando Olha só, hoje aqui. marido, que vergonha. Gente, não é que eu não gosto de história, eu gosto de história, eu acho muito valoroso a história pra sociedade. Olha o discursinho, olha o discursinho. Valorizo pra caramba, mas tem gente que não entende matemática. Eu não consigo assimilar história por muito tempo. Eu ouço, gosto, acho interessante, mas 5 minutos depois já esqueci tudo. Não, pra ele Dom Pedro I e Dom Pedro II é a mesma pessoa, sabe? São duas ruas diferentes só. Imperatriz Leopoldina pra ele é uma escola de samba, essas coisas. Que mentira, gente. O mais incrível é que o Paulinho sabe a história da galáxia inteira de muitos anos atrás, mas ele não sabe nada do país. Não, o pior é que nem essa eu sei direito. Meu filho sabe muito mais que eu sobre Você acredita? as políticas da galáxia. E a gente tá aqui na Semana da Pátria. Olha que interessante. A Semana da Pátria, a semana do dia 7 de setembro, pra falar sobre a nossa pátria amada, idolatrada. Salve, salve! Vamos falar um pouquinho sobre a história. Afinal, a gente tem nosso professor de história aqui, Cacau, pra nos ajudar a esclarecer algumas coisas da independência. Fui convidado por isso, né? Exato. Especialista, olha aí. E a gente vai trazer isso pra nossa realidade hoje, falar sobre patriotismo, qual é a origem ou a falta de origem do nosso patriotismo, se ele existe ou se ele não existe, ou se ele só acontece em tempos de Copa do Mundo, e como que a gente encara tudo isso nesse programa aqui, 302 do podcastirmãos.com. É isso aí. Hoje o Cacau vai ensinar a gente a cantar o hino, hein? Direitinho, hein, Cacau? Muito bem, pessoas! Vamos falar de patriotismo, vamos falar da nossa pátria. Afinal, a gente tem passado por momentos conturbados e momentos diferentes, né? A gente tem experimentado algumas coisas interessantes, né? Há 2 anos a gente recebeu aqui a Copa do Mundo, a gente acabou de receber aqui as Olimpíadas, estamos às vésperas das Paralimpíadas. É verdade. Tanta coisa do mundo esportivo acontecendo aqui, grandes eventos, né? Que não voltam mais, infelizmente, pelo menos não na nossa geração. Cara, quando criança, eu sonhava tanto nisso acontecer. Mas vai vir pra Argentina, que é aqui do lado, né? É verdade. Pode ser que isso aconteça. Há essa possibilidade. Tanta coisa acontecendo no Brasil, tantas manifestações acontecendo nos últimos anos aí. O recente impeachment da nossa, agora ex-presidente Dilma, o novo governo... Presidenta. O novo governo que está instaurado, tanta coisa acontecendo. Tem gente que prefere falar mal de tudo e se isentar de tudo, ficar só de fora criticando e reclamando do nosso país e comparando com outros governos e com outros países. Tem gente que se envolve tanto que a gente até gravou programa sobre isso, sobre os embates políticos, as amizades que são quebradas por questão de você torcer pra um time ou pro outro em toda essa discussão. E a gente tem aí pela frente eleições também, né? Ano de eleição. É muita coisa, né? Olha, eu vou te falar uma coisa. Faz mais ou menos aqui uns 4 anos que a camiseta verde e amarela tá nas ruas, né? Antes era só na Copa e nas Olimpíadas. Não, acho que já tá mais de 4 anos, tá todo mundo com camiseta verde e amarela. A gente não usava a camisa verde e amarela. A nós, porque nós somos tontos, né, fofo? Mas a maioria das pessoas usavam. Não, o contrário. Lá no Parque Olímpico todo mundo usou. Tá, não tô falando de agora, tô falando que antigamente a gente não se importava com as Olimpíadas de torcer pelo Brasil. Verdade. Agora, nessas Olimpíadas, tava todo mundo de verde e amarelo torcendo e tal. O Diego Hipólito foi lá, a galera já usava verde e amarelo, pintava o rosto.
justo. Mas é engraçado que o verde e amarelo que usam nas ruas, nas manifestações, é a camisa da Seleção Brasileira de Futebol, né? Porque é a pátria verdadeira, né? É a verdadeira pátria. É a única que importa pra maioria, né? Falando nisso, né, finalmente a gente que viu aí recentemente, nós vivemos um período tanto com uma liderança tão incompetente, né, que não sabia o que estava fazendo, e agora finalmente um líder de verdade, né, que tá à frente, vai nos levar pra novos horizontes. Bem-vindo, Tite. Boa sorte na seleção. Confesso que suei na cadeira. Mas é porque o Tite tem o Corinthians no coração, né? Então... É claro. Opa. É um bando de louco, velho. É isso O que mais louco do que tem no Brasil, mano, tem que botar o Tite pra dar do jeito. Mas, cara, toda mudança de técnico, a não ser quando veio o Dunga... Não, o Dunga sempre foi ruim. Pela segunda vez, toda mudança de técnico a gente fala, agora vai, né? Agora vai a seleção. Mas, enfim, por razão desses momentos todos que temos passado por aí, a gente tem parado pra pensar muito na nossa pátria. E nessa semana aqui de 7 de setembro, de independência, a gente vai tentar entender um pouquinho na história do Brasil, porque somos o que somos hoje, né? Ah, é verdade. E assim, é bom que a gente tá gravando esse podcast numa data muito boa, porque hoje de manhã meu filho de 6 anos vira pra mim e fala: ô mamãe, o que é pátria? O que aconteceu pro Brasil virar uma pátria? Por que tem o dia da pátria? Daí eu falei pra ele que depois o papai ia explicar pra ele. Depois a gente vai pôr o podcast pra ele ouvir. Ah, eu quero ver o papai explicando essa. O que é uma pátria? E que é o dia 7 de setembro. Cadê o professor de história? Nós viramos pátria no dia 7 de setembro, é isso, Cacau? Essa é uma coisa interessante, né? Porque, em geral, a gente comemora no dia 7 de setembro a independência do Brasil como sendo o rompimento com Portugal, né? Uhum. E parece que, do nada, assim, apareceu lá Dom Pedro I com a espada pra cima, gritando... Todo bonito, né? Com aquela roupa pomposa. É, aquele quadro lá do Pedro Américo. Do Pedro Américo, Um monte de cavaleiros ao redor e ele levantando a espada, dizendo independência ou morte e tal. Mas isso, a história é muito menos épica do que isso, né? Porque vem de um processo bem mais longo, né? Como tudo no Brasil vem regado por interesses, né? Exatamente, né? Não, e tem uma coisa, né? Bom, mais pra frente a gente fala sobre isso. Mas se você for ver mesmo, grosso modo, o Brasil já não era mais uma colônia no dia 7 de setembro, né? De 1822, que é o dia da proclamação da independência. O Brasil já tinha sido elevado a um status de Reino Unido com Portugal em 1815, que ele já, ali naquele momento, ele já não era mais colônia de Portugal, ele já era Reino Unido, da mesma maneira que a Escócia não é colônia da Inglaterra, sabe? Mesmo nível de hierarquia. Mas é igual aquela história, sabe? Que o chefe tá lá de boa, todo mundo já trocou os e-mails, já organizou tudo, aí o chefe só manda o e-mail final falando: olha só, pessoal, vamos organizar, não sei o que tem, sabe? É aquele negócio de que o cara tá dando a palavra final, é como se aquilo tivesse valendo, né? Então por isso que hoje a gente comemora no dia 7 de setembro, não tem jeito. Claro. Não, assim, e eu acho que a data até porque, assim, se você for ver as datas em que são comemoradas, as datas nacionais dos países, nem sempre eles estão no dia exato em que aconteceu alguma coisa diferente, né? Por exemplo, o dia que a França comemora lá a queda da Bastilha, não foi de fato o fim da monarquia na França. O fim da monarquia na França foi 3 anos depois. Mas eles comemoram o dia da queda. Então é porque foi o evento ali, né? Mais marcante. Pra nós também. O evento marcante foi no dia 7 de setembro. É igual Natal. A gente não sabe direito o dia do nascimento do Jesus, mas a gente comemora. Muito bem lembrado. Olha, mas eu quero aproveitar que tem um professor de história aqui pra gente... Eu acho que é interessante, assim, como a gente tá na Semana da Pátria, pra gente explicar mesmo pras pessoas esse fato histórico, né? Esse momento histórico que aconteceu e trazer um pouco da história pro nosso podcast. O que você acha, amor? Você pergunta assim, né? Depois de a gente já ter discutido isso milhares de vezes antes da gravação. Não, porque assim, a gente sabe, né, que a família real portuguesa, ela veio pra cá pro Brasil, veio todo mundo, né, veio Dom João VI, veio os filhos, veio só um monte de coisa, só. Veio ouro, veio roupa, veio a biblioteca, veio livro. A família real era 10 mil pessoas? Não, veio a corte toda, 10 mil pessoas em 46 navios vieram pro Brasil. Vieram escoltado tudo, sabe? Invasão. Não, e aí Foi mesmo, 10 mil pessoas chegando no Brasil, imagina.
E aí a gente pensa, né? Nossa, mas por que Portugal, né? Por que essa galera toda veio pra cá pro Brasil? Veio fazer o quê, né? Veio fugido, né? Porque Napoleão Bonaparte tava chegando na França pra uma guerra pra invadir tudo. E aí, o que aconteceu? Que o Dom João e a galera toda lá de Portugal veio fugido pro Brasil. Napoleão tava chegando na França ou indo da França pra Portugal? Ah, tá. Napoleão Bonaparte da França, isso. Pra invadir Portugal. Pra invadir Portugal. E eles chegaram lá em Portugal e não viu mais ninguém, né? Ficou a ver navios. Aí, ó, a origem da expressão aí, ó. Olha só. Quando Napoleão chegou em Portugal e só viu a bundinha do navio indo embora. É verdade. A popinha. A poupança. Mas é porque naquela época, né, Cacau, a Inglaterra tava ficando muito forte, né? Mas o que tinha a ver a Inglaterra com Portugal com França, Cacau? É que a Inglaterra, nesse momento, ela já tava numa produção de tecidos muito intensa, né? Por causa da Revolução Industrial e tudo mais. Então, a produção de tecidos ali, a partir da manufatura, no finalzinho do século XVIII, fazia com que a Inglaterra vendesse tecido para a Europa toda, né? E ela fechou um acordo com Portugal lá e Portugal comprava muito tecido da... Verdade. É verdade, Portugal fez um acordo bem português com a Inglaterra, né? Fez o tratado de pano e vinhos. Às vezes a gente não tem a noção do que foi essa mudança na produção da indústria têxtil inglesa. O preço da roupa caiu muito, tudo que assim, se a gente hoje tem esse armário cheio de roupa é por causa disso, né? Porque ficou muito fácil produzir, ficou muito barato, né? E era uma coisa que todo mundo precisava, né? Você vê a Europa sendo cheia de produtos ingleses, né? E o Napoleão Bonaparte tenta ferrar com a Inglaterra, impedindo que os europeus comprassem, tivessem relação comercial com os ingleses. Mas a Europa era porque mais... a França era forte também, né? Exatamente, principalmente militarmente, né? Eles já estavam... É que não dá pra gente ficar recuando mais ainda, mas tem também uma história porque que a França era tão forte nesse momento. E aí, o Napoleão tentando bloquear toda ali a Europa continental, né? Pra não negociar com a Inglaterra. Só que a Europa continental era mais dependente da Inglaterra do que o contrário, assim. Aí... então, por mais que Napoleão Bonaparte tenha criado o bloqueio continental, impedindo que todo mundo comercializasse com a Inglaterra, o pessoal tava nem não com o bloqueio. Continuou comercializando do mesmo jeito. Não tinha muita escolha, né? Alguns tiveram que se submeter, que estavam ali mais perto, né? Até, mas outros... E Portugal foi um dos que furou. E em resposta a isso, os franceses foram invadindo Portugal e os ingleses ajudaram o rei Dom João a fugir pro Brasil, que é uma possibilidade que eles já tinham pensado antes até, em mudar a corte pro Brasil. Mas dessa vez eles tiveram um motivo que não dava nem tempo de pensar muito, né? Que foi a corte portuguesa mesmo. O governo de Portugal se transferiu pro Brasil. Exatamente. A capital do Império Português passou a ser o Rio de Janeiro. Eles embarcaram na Bahia, que louco isso, depois foram pro Rio de Janeiro. E assim, o Império Português era Portugal, o Brasil, todas as possessões portuguesas na África e as possessões portuguesas na Ásia. Tudo isso passou a ser governado a partir do Brasil. Do Rio de Janeiro. Mas o que acontece é que nesse período, por isso que a gente percebe o que aconteceu em 1822, porque em 1822, se em 1815 o Brasil já era Reino Unido, né? É que quando eles chegam no Brasil em 1808, o rei português, lá o Dom João VI, ele já assina a abertura dos portos, né? E isso é o seguinte, quando você tem uma colônia, você impõe algumas regras à colônia. E sobre o Brasil tinha a regra de que ele só podia ter relações comerciais com Portugal. Mas quando o rei chegou aqui, ele abriu para todo mundo a abertura dos portos nas nações amigas, né? E 2 anos depois assinou um tratado que estabelecia as tarifas alfandegárias, né? E as tarifas para a Inglaterra eram baixíssimas, então valia muito mais a pena comprar da Inglaterra, até porque o Brasil não tinha manufatura, né? Valia mais a pena comprar da Inglaterra os produtos do que desenvolver uma indústria aqui. E isso foi tudo melhorando para a Inglaterra, né? Tava ótimo, sim. Né? E a Inglaterra estava praticamente também comandando o Brasil com isso, né? Com esse julgo em cima de Portugal, né? Olha só, era pra gente estar falando inglês agora, ó. Se o Brasil só, tava politicamente... Vamos gravar esse podcast até o final em inglês agora, em protesto. Now... Viu, mas aí, foi por isso que o futebol não chegou junto, né? Porque não foi a Inglaterra que chegou, né? Foi Portugal. Foi Portugal, primeiro, tá? E o futebol, na verdade, só chegou em Portugal bem recentemente, né? Porque até então, até o ano passado... Verdade. Chegou primeiro no Brasil, depois chegou em Portugal, né? Mas aí, quando o Napoleão cai lá na Europa, né? Em 1814, no ano seguinte, aí começa a pressão pro rei voltar e o Brasil voltar. O Brasil voltar ao status que tinha, né? Então, é por causa também que
lá em Portugal tava acontecendo muita coisa, né? Eles estavam praticamente querendo desistir dessa monarquia que se instalou no Brasil, né? E aí, por isso que Dom João VI, ele precisava se reafirmar de novo, sabe? Pô, eu não tô no Portugal, mas Portugal pertence ao meu reino, né? E aí, por isso que todo mundo tava falando pro Dom João VI, volta. Os liberais em Portugal, eles estavam crescendo muito, assim, no início do século XIX, né? Estavam tendo muito poder, que eram os burgueses mesmo, né? E a monarquia de Portugal, ela ainda era meio absolutista, assim. Eles não tinham a Constituição, né? Não era uma monarquia constitucional. Aí eles começam a pressionar para que houvesse uma Constituição. Mas o rei não queria voltar. Então, em 1815, ele fala, não, Brasil e Portugal estão mesmo estados aqui, é tudo Reino Unido, eu vou continuar aqui. Mas aí continuou as pressões liberais em Portugal, até que em 1820 estoura a Revolução do Porto, né? Sim. E aí, quando a Revolução do Porto estoura em Portugal... Aí ele tem que voltar de qualquer jeito. E aí, em 1821, ele volta. Em 1822, começa a pressão pra Dom Pedro voltar, porque ele volta pra Portugal, mas ele deixa o grande herói, filho dele, Dom Pedro I. Dom Pedro I. Porque tem que deixar o filho, né? Pega mal deixar outra pessoa, né? O piranho, Dom Pedro I. Gente, o Dom Pedro I é uma comédia, né, cara? Nossa. E aí o pessoal quer recolonizar o Brasil, né? Quer submeter o Brasil de novo. Mas aí fica a pressão. Aí tem duas datas importantes, né? Tem o dia 9 de janeiro de 1822, que é o tal do dia do Fico, né? Esse eu sei. Que a gente não sabe pra que é, mas a gente sempre lembra, né? Que tem o dia do Fico. Não lembra nem o dia, mas lembra que existe, né? E da frase, né? Se é pra felicidade de todos e bem geral da nação, diga ao povo que eu fico. É verdade. Na nossa mente, todo mundo grita, comemora, solta fogos, né? Parece... É verdade. O verdadeiro dia do Fico que vale foi quando o Neymar disse que não ia pra Europa, né, Paulinho? Ficou mais um pouquinho. E aí no dia 7 de setembro, que é a proclamação, a declaração da independência mesmo, né? Mas que na verdade o Brasil já era independente, né? Já tava fazendo tudo. Mas pra não ficar feio pra Dom Pedro I, né? Aí ele fala, não, né? Independência ou morte. Então, só pra entender, Dom João VI voltou e foi governar Portugal e os reinos dele lá. Isso. E os outros povos. Menos o Brasil. Não, ainda o Brasil... Não, ele deixou... ele governava através do filho dele, né? Lógico. Com Dom Pedro I. Porque a independência é exatamente dizer isso, né? Nós não fazemos mais parte de Portugal. Somos uma nação independente. Somos uma pátria. Só que a burguesia que foi instalada aqui no Brasil, a classe mais elitista, ela tava coagindo com o Dom Pedro I pra fazer as coisas do jeito que eles queriam aqui no Brasil. Só que aí a galera lá de Portugal não tava gostando. Falava, ô Dom Pedro I, volta pra cá pra Portugal que a gente quer transformar o Brasil em colônia de novo. E aí verdade... o Dom Pedro ficou naquela. E agora, eu fico aqui com os burguesinhos ou eu volto pra lá? Fico aqui ou volto? Aí ele ficou, né? É elite mesmo, você tem razão. Não é exatamente a burguesia, né? Verdade. É uma elite agrária, né? Isso é uma coisa muito importante, importantíssima. Porque essa elite agrária que tá no Brasil, que dá bastante a base aí pra declaração da independência, na verdade é ela que continua mandando no Brasil durante muito tempo, né? Quando o Dom Pedro I cai, você tem um período regencial, depois você tem o Segundo Império lá com o Dom Pedro II, tudo nisso, quem dá as cartas mesmo é essa elite agrária. A elite agrária, e é quando a independência para manutenção dos interesses da elite agrária, a queda do Dom Pedro II e a proclamação da República foi para manutenção dos direitos da elite agrária e tudo foi para manutenção dos direitos da elite agrária. Eu digo que até hoje, viu? Na verdade, tem um momento de ruptura importante aí que é a Revolução de 30, né? Em 1930, quando Getúlio Vargas assumiu o governo. Aí tem uma mudança, porque a elite agrária tomou um golpe muito forte com a crise, né, em 1929. Mas a gente foi muito pra frente já. Verdade. Mas é legal, interessante. Mas é legal. Tudo era regido por essa elite. E isso é uma coisa importante dizer, porque nós temos uma tradição longuíssima de mudar pra não mudar. A gente tem uma grande tradição de mudar pra não mudar. E essa tradição permanece até hoje. Vou parar por aqui. Sabe uma coisa que eu acho interessante, Cacau? Assim, você como professor de história, que faz muito pouco tempo que eu descobri que essa história do Brasil foi meio fanfarrona, assim. Porque todos os professores de história contam com um patriotismo muito grande, sabe? Porque daí, Dom Pedro, ele, ao invés de voltar para Portugal, para se submeter ao reino português, se submeter à vontade do seu pai, ele escolheu ficar com o povo brasileiro e proclamar a independência do Brasil. Cara, eu ouvi isso várias
várias e várias vezes mas na eu escola. acho que isso mudou, está mudando com o tempo, principalmente com a era da informação que a gente está vivendo agora, né? A gente realmente aprendeu nesse sentido porque eram como os livros feitos pelo governo brasileiro numa época de ditadura regiam, né? Agora a gente, né, tem acesso a muito mais informação, tem historiadores que estão constantemente revirando a história e descobrindo novas nuances de todos esses interesses que existiam e existem, né, na nossa história. É assim, a história sempre ela é meio que interpretada, né? Meio não, bastante interpretada, né? Mesmo assim, esse resumão que a gente fez aqui, ele expõe uns vieses também que nós temos e que nós, assim, o que a gente leu, o que a gente tomou contato e como a gente adquiriu cada conhecimento aí, né? Você tem aquilo que a gente chama de historiografia, né? Que é mais ou menos, vamos dizer assim, a história da história, o conjunto do que a história já disse, do que os historiadores já disseram. Você vê que tem tendências que vão mudando mesmo, né? Tem tendências que vão dizer uma coisa, outra. Por exemplo, recentemente fez muito sucesso aquele livro 1808, né? Do Laurentino Gomes, onde ele já tenta pintar uma imagem do Dom João VI não tão besta como a gente costumava pintar, né? A gente pintava o Dom João VI como um cara muito bobão, porque... Como um cara que foge, que corre, né? Que abriu todo o porto lá pra Inglaterra, vir fazer a festa e tal, e ele já tenta mostrar um outro lado. Então sempre tem essas revisões, assim, né? Mas a gente tem que buscar nas bases documentais mesmo, né? O que a gente consegue descobrir. Olha, mas vai demorar pra mudar minha imagem agora de Dom Pedro fanfarrão, viu? Porque depois eu descobri que Dom Pedro era fanfarrão, mulherengo, só queria saber de beber, por isso que ele juntou com a galera aqui, com a elite. Vamos deixar pra elite que aqui a elite quer. Quero me envolver com isso não. Do jeito que tá bom. Uma coisa muito... O pai dele deve ter surtado, no mínimo. Com certeza vai ter gente aí nos comentários trazendo uma imagem um pouco mais heróica do Dom Pedro. Também não tem problema não. Não tem problema não. Não tem problema não. E é engraçado que aí você parando pra pensar na Semana da Pátria, e eu lembrando dos meus professores, tinha todo esse orgulho, né, da pátria, até o próprio quadro do Pedro Américo, e a gente ser patriota, por isso que eu falo que eu acho que esse foi o primeiro dia, assim, de que foi pregado mesmo patriotismo e um orgulho de ser brasileiro mesmo, né? E tem uma coisa muito legal, é que esse quadro do Pedro Américo, ele é de 1888, já é do final do século XIX, num momento de queda da monarquia já, de um clamor então, aí republicano. Imagina a nostalgia dele pintando aquilo. Então no meu tempo que era bom. Não, mas ele já acha que ele nem tava naquela época. Não, deve ser a imaginação popular contando a história do jeito que acha, né? Vai aumentando, vai ficando bonito. E ele também, como um pintor, deixa a coisa ainda mais romanceada, mais pomposa ainda, é verdade. É, um pintor na era que ele tava. Nossa, Cacau, você acredita que eu já escutei, assim, de que, na verdade, Dom Pedro I, ele tava nas margens do Rio Piranga porque ele foi fazer xixi? Foi fazer cocô. Mas o relato que a gente tem dessa viagem, porque ele tava fazendo uma viagem, né? Sim, andava 100 quilômetros. Não era de Santos pra São Paulo que ele tava subindo? Ele tava indo pro Rio de Janeiro, não era? Rapaz, agora você me pegou aqui. Não, mas enfim. Foi de qualquer jeito. E que ele parou realmente pra aliviar o ventre. É isso que o relato diz, né? Aí, ó. Gente do céu. Tá vendo? Tá piorando minha imagem de Dom Pedro. Vamos trazer pra atualidade, ele então, fazia né? isso também, gente. Mas vai anunciar a dependência depois que arriou as carças? Não, né? Ele teve uma iluminação. Não dizem também que a ideia da justificação pela graça veio a Lutero quando ele tava no banheiro? Então são os melhores momentos pra você pensar na vida. Pra ouvir podcast também. Exatamente. Não, meu Deus do céu, não. Pra evoluir os Pokémon, né? Não, evoluir Pokémon tem que andar, não tem? Não, pra evoluir não, pode estar sentadinho. É isso. Você tem razão. Ele tava voltando de Santos, é isso mesmo. Desculpa aí. Desculpa aí o cara que não sabe nada de história. Aí, tá? ó. Você sabe o que ele tava fazendo em Santos, né? Tava visitando a Marquês de Santos. Pois é, bicho. Toma essa também. Aí, ó. Quem disse que você não sabe? Aí, ó. Então, algumas coisas eu consigo assimilar. Tá sabendo mais sobre o Imperador Dom Pedro que sobre o Palpatine. Verdade. Então o dia 7 de setembro ficou marcado como um dia de patriotismo, um dia da gente valorizar a nossa pátria. Mas assim,
Desde criança, pra mim, era só um desfile de 7 de setembro. De fanfarra, né, amor? A fanfarra lá, algumas crianças e adolescentes das escolas fazendo algumas apresentações e tal. Mas eu nunca entendi muito bem o que aquilo significava. Afinal, o que é o patriotismo? O que é o que a gente celebra nesse 7 de setembro? E o que isso tem a ver com a gente, com a nossa realidade hoje? Rapaz. Eu faço uma distinção, assim, bem besta. Eu não sei se ela é baseada em alguma coisa, mas eu faço uma distinção entre o patriotismo e o nacionalismo, sabe? Vixe, pra mim é tudo igual. Quero entender essa, vamos lá. Então, é assim, eu não sei se semanticamente a gente poderia fazer essa diferença, mas o nacionalismo geralmente ele tá ligado a uma ideia de uma política mesmo, né, nacionalista, uma política de Estado nacionalista e tal, ou uma visão mesmo de defesa dos interesses nacionais sobre, inclusive, o que seriam direitos humanos universais, entende? Entendi. Então quando a gente vê um governo nacionalista, a gente em geral tá vendo um governo que mais ou menos justificaria qualquer meio pelo fim de ver a sua pátria acima dos outros, né? Uhum. Enquanto o patriotismo atribui mais ao sentimento a uma espécie de um afeto pelo lugar que nasceu, né? Pela sua pátria e por tudo que ela representa, né? No meu caso em específico, eu me esforço para ser patriota no sentido dos meus compatriotas, né? De ter essa relação de solidariedade com os que dividem a minha terra. Então isso em nada diminui a minha solidariedade para com o mundo, né? Uhum. Mas é inegável que ouvir a minha língua é diferente do que se eu fosse viver 3 anos na China, né? Ou coisa do tipo, né? Então, esse tipo de afeto eu acho que tem a ver com patriotismo e tal. Eu acho que o nacionalismo ele é muito danoso, assim, porque mais ou menos é a ideia de que a minha nação é melhor do que as outras, ou quem gosta de mim sou eu, sabe? Então explica pra mim, os Estados Unidos é nacionalista ou é patriota? Não, eu acho que tem os patriotas e tem os nacionalistas, né? Eu acho que recentemente a política que os Estados Unidos adotou, assim, ela é menos nacionalista em vários sentidos, mas em outros, né? É complicado, né? É complicado, eu não sei dizer. Porque, assim, se a gente for rastrear a origem do nacionalismo, é uma ideia de uma proteção econômica dos seus produtos, né? É mais ou menos a ideia de ficar, por exemplo, aumentando uma rivalidade do Mercosul e tal também, né? Não, mas antes até, lá na época mesmo, lá na Europa, antigamente, nos pensamentos lá da pátria e tal, na França e tudo mais, a ideia de você restringir o comércio, inclusive botando uma ideia de que o que vem do outro é ruim, o que vem do outro país é, né? E valorizando o seu a tal ponto que você tem um desprezo pelo outro, né? Isso acontece demais e com um fim econômico. Agora não tem só o fim econômico, né? Quer ver uma coisa? A própria xenofobia. A xenofobia ela é uma expressão de nacionalismo, né? Verdade. E ela tem sempre uma base econômica, ela sempre cresce em épocas de desemprego. Né? Pra quem não sabe, xenofobia é a aversão ao que é estrangeiro, né? Tudo exatamente. Que vem de fora. É o medo do xeno. É porque fobia é medo. É mesmo, o xeno é estrangeiro, tá certo? Eu falo a língua do povo, amor. Todo mundo usa xeno no dia a dia. Isso mesmo. Só os gregos devem usar, né? Mas sabe uma coisa louca, Cacau? Pra mim, assim, o patriotismo é igual família. Por exemplo, na minha cabeça, só eu posso falar mal da minha irmã. Outra pessoa for falar mal da minha irmã vai tomar um soco no meio da cara. E assim, eu posso falar mal do Brasil, mas eu não gosto que as outras pessoas falem mal do Brasil, principalmente se eu tô lá fora. Sabe? Eu tô lá, igual a gente já falou que uma vez a gente foi pros Estados Unidos, ficamos um tempinho lá, e a gente encontrou um monte de brasileiro lá, cara. E me deu muita raiva em vários momentos, assim, porque aqui nos Estados Unidos a lei funciona, porque lá no Brasil é uma várzea, que não sei o quê. E aí, inclusive, assim, abrindo um paralelo com isso, eu até entrei numa discussão com um brasileiro lá, e aí depois eu falei, cara, eu não devia nunca ter entrado nesse tipo de discussão. Mas foi bem numa época que eu tava estudando muito a legislação da farmácia, porque eu trabalhei muito tempo na farmácia, né? E aí eu falei assim pra pessoa, falei, olha, as leis que regem a farmácia são muito mais duras, muito mais rígidas do que as leis que regem aqui nos Estados Unidos. A farmácia do Brasil e a farmácia do Brasil e a farmácia americana. E a pessoa falou, imagina, lá no farmácia do Brasil você consegue comprar antibiótico sem receita, que não sei o que tem. Falei, não, eu não tô falando disso. Uma coisa é a lei ser cumprida, outra coisa é o fato de existir a lei. E a lei de farmácia aqui no Brasil é muito mais rígida. Por exemplo, qualquer medicamento tarjado, o certo é comprar com receita. Até bombinha de asma, sabe? Tanto que fica dentro do balcão. Lá nos Estados Unidos a gente encontrava bombinha. É muito engraçado, sabe corredor do caixa? Que você vai pagar no caixa? Você compra pilha, você comprava, aí tinha lá bombinha, pendurava. Bombinha pra asma do lado de pilha, sabe assim? Então, tipo, qualquer uma, até criança podia pegar e comprar. Então, só que aí é isso, né? E aí me dava muito
nojo mesmo, sabe? Da pessoa é brasileira e se orgulhar da lei americana. Lá nos Estados Unidos, sabe? Porque aqui, porque não sei o que, não sei o que. Ai, cara, eu ficava muito irritada com isso. Tem muito a ver com nosso sentimento de vira-lata, o espírito. Como que é o termo? Espírito complexo. De vira-lata. Complexo de vira-lata, né? Que a gente tem de sempre achar, assim como os americanos ou os estadunidenses acham que tudo que é deles é melhor, o brasileiro tem a tendência de achar que o que é feito no Brasil, o que nasceu no Brasil, sempre tem a tendência de ser pior do que de fora, né? A gente sempre vive com esse estigma, assim, porque lá funciona, né? A gente é criado com isso na mente, né? Não, e é incrível assim, né? Como a gente se importa com a maneira como a gente é visto no mundo, né? Sim. Então... A primeira coisa que eu fiz no dia do impeachment. Ah, verdade. Primeira coisa que eu fiz no dia do impeachment. Eu entrei no G1, o que eu queria ver, a votação final, eu entrei e já tava a notícia lá. Dilma sofre impeachment e perde o cargo. Primeira coisa que eu fiz foi entrar no New York Times pra ver se a notícia tava lá. Você acha? No CNN, né? E mais outros dois, né? Washington Post tava lá, assim, falei, nossa, olha, eles já estão falando da gente, sabe? Não, e a abertura das Olimpíadas também, amor. Assim foi, que acabou a abertura das Olimpíadas, o Paulinho já começou a entrar em todos os jornais de outros... Quero ver eles falando Twitter. Bem da gente também. No trend mundo, né? E assim, a gente tudo, né, a maneira como a gente reagiu às Olimpíadas mostrou muito isso, né? A maneira como a gente reagiu a cada crítica, ei, que negócio é esse? Que o café é do nosso tamanho é porque o de vocês é sem gosto, né? Verdade. Não, a gente inventou mesmo um avião, chore com isso, vocês inventaram o estilingue e tal. E isso assim, no final, eu acho que, bom, é um pouco disso, é piada, né? É zoeira mesmo, né? A gente zoa mas mesmo. Tem esse orgulho, né? Não tem jeito. Mas a gente tem um pouco dessa preocupação de como pensa da gente, né, também. E como a gente vai se impor, pelo menos um pouquinho, né? Acho que isso é um pouco expressão do complexo de vira-lata. Agora, eu não sei se isso é só nosso, sabe? Eu não conheço tão profundamente as outras pessoas. Mas assim, um famoso, por exemplo, que dá uma moralzinha pra gente, um famoso internacional, a gente acha, olha, sabe? Uma banda que vem tocar aqui e fala, não existe público como o brasileiro. A gente, nossa, tá vendo? Nós somos mesmo os melhores. Finalmente, a gente descobriu isso porque alguém de fora validou o que a gente... Não, e por mais que o cara fale isso em todos os países, né? Exatamente. Você quer ver uma coisa engraçada? Quando a Gisele Bündchen atravessou, dançando Garota de Ipanema... Não, desfilando. Garota de Ipanema... Mas é porque o rebolado dela é quase um poema. Nossa, todo mundo, olha, a mulher mais linda do mundo é brasileira, né? Não, mas tem os haters que também vão reclamar porque ela é mais americana do que brasileira, né? Não representa a mulher brasileira, branca, loira. Mas gente reclamando tem sempre, né? Tem, é a maioria, na verdade. É que a gente tem, eu tenho realmente esse espírito de querer ver os outros países elogiando o nosso país. Por isso que as Olimpíadas foram tão interessantes pra gente ver esse tipo de coisa, né? De, olha só, como a gente tá representando bem o país e como a gente tá levando isso bem pra fora. Então é interessante a gente ver os outros países elogiando a gente também. Mas teve um negócio vira-lata nas Olimpíadas que eu fiquei irritada. E eu quero falar aqui também pra você. Manda ver. No primeiro dia das Olimpíadas, todos os jornais fizeram várias críticas, falando que teve muita fila, que não tinha comida, que o banheiro tava sujo, nananana. Falaram um monte de coisa. Daí a gente foi lá pro Rio de Janeiro. Aí quando a gente voltou pra cá, veio várias pessoas falando, nossa, você teve coragem de ir lá, porque o pessoal falou que tem muita fila, porque não tem comida, porque o banheiro é fedido. Cara, já tava acontecendo uma semana de Olimpíadas. Isso aconteceu só no primeiro dia. Daí eu falei, teve muita fila? Eu fiquei 10 minutos na fila. 10 minutos. Não deu tempo da gente parar. O Daniel até falou, mamãe, a gente pode sentar? A gente não parou, sabe? Andando rapidão assim. A gente fica muito mais na fila do McDonald's pra comer do que ir pra entrar no Parque Olímpico. Pra pedir a comida, o Paulinho falou, Dri, vamos fazer um piquenique aqui na praça? Vamos. A hora que eu sentei com os meninos, eu abri minha mochila, tirei um brinquedinho pra cada um, o Paulinho já chegou com a comida. Sabe, assim, umas coisas. Daí eu falei, putz, essa comida deve estar gelada. A hora que eu abri, a pizza tava borbulhando, cara, borbulhando. Olha. E sabe, aí eu falei, Paulinho, nossa, amor, como você conseguiu ser tão rápido? Ele falou, Dri, o sistema aqui tá animal. Tá tudo muito organizado. E o banheiro? Eu entrei no banheiro, tava limpo, cheiroso, brilhante, cheio de papel higiênico. Falou, tá vendo? Daí brasileiro não sabe, não conhece. O banheiro fixo, né? Porque o químico não tem banheiro, como ser cheiroso. Não, banheiro químico em lugar nenhum no mundo vai ser decente. Será que nem na Suíça o banheiro químico não vai ser cheiroso, gente? Não, o suíço nem toma banho. Eu tenho medo Lá não vai de banheiro químico. Eu tenho medo de banheiro químico. Eu também tenho, cara. Eu tenho medo de alguém, que é móvel, né? Alguém levantar e ele vai embora. Tipo aquela...
Aquelas pegadinhas do Silvio Santos, né? Exatamente. O cara tira as paredes assim, você tá sentado no meio do nada. Ai, gente, vocês têm uma imaginação. Eu nunca pensei A culpa é do Ivolanda. Ô, produção! Com relação ao patriotismo, eu lembro muito na minha infância, e eu não sei se é verdade, mas eu tenho essa informação gravada na minha mente. Porque, assim, os americanos, os estadunidenses, sempre tiveram... A gente, por causa dos filmes que a gente tem acesso, né? A gente vê muito esse patriotismo no sentido deles usarem a bandeira em tudo, né? Verdade. De a roupa com bandeira e de ter tudo com bandeira. E eu lembro que meu primo falou pra mim, sabe por que a gente não é tão patriota? Porque a gente não pode usar a bandeira de qualquer jeito. E tinha uma regra que foi quebrada há algum tempo, de que a bandeira só podia ser utilizada se fosse no tamanho padrão, no mastro e tal. Você não podia ter bandeira na camiseta, sabe? Usar bandeira em vários outros lugares. E parece que isso foi quebrado em algum momento e a gente passou a poder usar a bandeira, as cores da bandeira de forma mais variadas possíveis, assim. Tinha uma lei parecida com o hino também, né? Que ele tinha que manter certas características do hino original e tal. É verdade. Ele não podia ser cantado de qualquer jeito, com violãozinho, igual foi na abertura da Olimpíada agora e tal. A Vanusa que quebrou isso, né? Depois da Vanusa, qualquer jeito que você cantar o hino tá valendo. Tá valendo. Qualquer coisa vai ser melhor que aquilo, né? Ah, pelo amor. Mas tinha essas regras mesmo, resquício da ditadura, eu acredito. Que você não podia usar de qualquer forma, né? Os símbolos nacionais. E eu realmente quebrar essas leis ou essas orientações aí que existiam, ajudou a gente a passar a amar mais as cores do Brasil, né? Apesar de quem é muito americanizado não gosta de usar o verde e amarelo, né? A gente tem essa tendência de gostar mais do vermelho e do azul mesmo, e do branco combinados, porque a nossa cultura é muito influenciada, de fato, pela cultura norte-americana, né? Porque eram os Power Rangers mais legais, né? Também. O verde e amarelo não são grande coisa, né? Eu não sei se só nisso reside também a questão do nosso patriotismo, né? Não, claro que não. Com certeza não só nisso, né? É muito complicado, né, cara? Eu fico pensando assim, como é que a gente... Parece o peixe tentando dizer da água onde que vive, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem esse discurso de vira-lata, de submissão, a gente tem um orgulho meio ferido, não sei, e ao mesmo tempo que carrega a cor da bandeira. Quer ver uma coisa? A gente faz as nossas datas nacionais, elas sempre são encaradas como uma data sobre o governo. Vocês já repararam isso? Ah, sim. Quando a gente faz, por exemplo, um culto... Não sei se vocês já participaram de culto cívico, 7 de setembro e tal, nas igrejas e tal. Não. Sempre tem um momento que a gente ora pelo governo, e na verdade quase tudo é sobre governo, né? A mensagem é sobre política, as nossas leituras são sobre o rei, e sobre, né? Então, as nossas datas cívicas, elas parecem que são uma coisa do governo. Parece que a gente não é o país, parece que o país é o governo. Ah, sim, é verdade. Ah, entendi. E é o governo lá e a gente aqui. Exatamente. Duas então, coisas assim, muito separadas. Muito separadas. E outra, uma posição de oposição ao governo também, muito forte, né? Eu acho que talvez até a raiz dessa ideia de uma lei que pega e não pega é porque a gente tem um modo de resistência às leis como se elas fossem posições governamentais, né? Então a gente tem aquela resistência do corpo mole, do mais ou menos, da vista grossa, porque isso é coisa do governo pra tirar dinheiro da gente ou pra fazer alguma coisa, né? E aí o governo faz uma coisa errada, a gente fala, esse país não tem jeito, né? Pô, a gente é o país, né? Nossa, a gente é o país. É igual a gente na igreja muitas vezes também, né, cara? A gente esquece que a gente é igreja. E fica julgando a igreja pelas outras pessoas como se fossem duas coisas diferentes. Tipo, a liderança da igreja e você, que não faz parte da igreja. E na nação, realmente, a gente muitas vezes se comporta assim, né? O país é uma porcaria, o Brasil é uma porcaria, sendo que a gente faz parte de transformar isso numa porcaria ou não, né? Nossa, e é muito bom você falar isso, porque a gente tá no ano de eleição, né? Também. E deveria ser o papel dos vereadores trazer isso mais pra perto, né? Do povo. Não que existe o governo e o povo, mas que tudo é Brasil, né? E de realmente militar pela causa do povo mesmo, né?
né? Pois é, um pouco disso é porque em nós o patriotismo foi meio imposto mesmo, né? Se você pensar bem, Imposto ele não é um valor. por onde? Por quem? Não, assim, Onde? Ninguém me impôs nada, não. Não, assim, os símbolos pátrios, vamos dizer assim, aquilo que parece evocar mais um senso cívico e tal em nós, foi durante bastante tempo sempre um instrumento, né? Foi lá quando você tá falando da ditadura, por exemplo, né? Na ditadura era claramente o hino nacional, a bandeira, tudo isso era uma maneira de evocar em nós um civismo, mas que vinha exatamente do governo, né? Era o governo que propunha isso. Então não era estranho pensar que esses símbolos eram símbolos do governo e não nossos. Toca um pouco naquilo que você falou, de usar a bandeira, de estar com a bandeira, né? A gente é essa terra, não governa essa terra, né? Eu acho que passa um pouco por isso, assim. E a gente não tem tanto tempo, assim, também de estar livre disso, né? Então, não sei, deu pra entender o que eu falei? Tá um pouco confuso. Deu sim. É que a hora que você começou a falar do hino nacional, eu comecei a lembrar, cara. Quando cantava na escola? Não, também, que era obrigatório, acho que toda sexta-feira era obrigatório cantar, virado pra bandeira e tal. Mas, assim, é impressionante como o hino nacional me emociona quando eu tô ouvindo ele numa situação com muita gente, assim, cantando junto e reverenciando, de certa forma, a pátria, né? Na Copa você cantou, né? Cara, verdade. eu cantei na abertura da Copa do Mundo lá, eu ouvi o hino nacional cantando, cara, só de lembrar, ó, tô arrepiado aqui. E, nas Olimpíadas, o único jogo do Brasil que eu assisti mesmo foi do basquete feminino, a última rodada, o Brasil já tava eliminado. Eu tava eliminado, eu ganhei do meu cunhado, fui lá, assisti, cara, mas cantar o hino nacional com a galera, num ginásio, no estádio lotado, é um negócio tão poderoso, assim, cara, tão forte, sabe? E você vê a nação, assim, pensando naquilo e cantando com paixão, louvor à pátria, sei lá o que, que isso pode significar, que realmente é um símbolo muito forte, né? Além de ser um hino maravilhoso, né? Eu acho que tem um valor aí no esporte nesse sentido, né? Porque parece que no esporte a gente pega o hino pra nós, né, cara? Porque a gente não tá louco. Ali numa organização estatal nem nada, né? A gente tá pegando o hino pra nós, a gente tá cantando, a gente tá junto num sentimento que de fato é muito frágil, né? Tipo a seleção brasileira. Grande coisa, né? Que ela gera em nós. Mas o que me emociona não é a seleção, cara. Eu sei. É o povo junto cantando, sabe? Exatamente. Se você prestar atenção na letra da música, né, também. E você vê que junto você pode ser forte, sabe, com a galera. É muito louco. Isso eu acho legal também. Principalmente, aí fala, né, aí o pessoal grita bem forte, verás que o filho teu não foge à luta, né? É muito legal. Nem teme que a gente adora a própria morte, terra adorada, sabe? E você vê que a pessoa canta e fala, é meu Brasil, eu amo mesmo. Pátria amada Brasil, né? E eu acho que começou na Copa, né, a história porque eles sempre reduzem, né, o hino. E foi aí, na Copa das Confederações. Na Copa das Confederações, foi. É verdade. E aí o áudio corta e a galera continua cantando, é muito show. É muito show. Na Copa das Confederações isso foi muito diferente, né? Porque tava na época das manifestações, né? A Copa das Confederações foi em julho e as manifestações foram em junho, né? As mais fortes, né? E continuou tendo e tal. E o hino nacional foi cantado como... Assim, querendo, não importa a linha política que você tenha, as manifestações de junho de 2013, elas realmente tocaram praticamente todo mundo, né, cara? Porque, assim, ela começou com o movimento Passe Livre, que é muito vinculado a partidos de esquerda, mas foi pra rua gente indignado com injustiça, né? Não tinha nada a ver com isso. Não foi nem por causa dos 30 centavos, né? Não, com certeza não foi. Dos 20 centavos, 20 centavos, com certeza não foi. E assim, o pessoal cantava o hino, eu vi algumas pessoas assustadas, dizendo, não, olha só, estão cantando o hino e proibindo partidos, isso aí é uma coisa que pode virar autoritário. Tudo bem, até poderia, assim, porque proibir partido é um negócio meio complicado também. Só que, querendo ou não, ali era o povo cantando o hino do seu país contra tudo, entendeu? Contra tudo que não fosse o povo. E de repente, dentro do estádio, o povo cantando daquele jeito e passando por cima do playback. Muito louco, né? Tinha um pouco esse ar, assim, de dizer, não, eu tô tomando um hino pra mim de volta, sabe? Infelizmente, assim, eu não sei se infelizmente também, mas assim, as discrepâncias, assim, foram se tornando maiores depois, né? E aí a pátria foi dividida de novo. Foi se dividindo, mas não dá pra também ter consenso e unanimidade sempre, nem é bom ter, né? Então... Não, nem é bom ter. Eu acho legal ter diversas opiniões e ter essa diversidade, mas a gente não pode esquecer de respeitar, né, a opinião dos outros. Perfeito, Deu até vontade de cantar o hino agora, vamos né, lá, amor? todos em pé agora.
posição de reverência. Chama o Dan pra cantar, só fica com ele cantar. Eu tenho que contar do Daniel. A gente tem um filhinho de 3 anos, tem até vergonha de falar, mas assim, a gente gosta de assistir Jogo do Brasil, com camiseta do Brasil, bandeira do Brasil. E o André sempre fala, eu quero pendurar, em qualquer lugar ele quer pendurar a bandeira do Brasil. Tem vergonha de falar. Não, calma. Aí, toda vez tem o hino, né, do Brasil. E o que eu tenho vergonha é que eu não ensinava pros meninos o hino do Brasil. Mas isso eles vão aprender na vida. Mas também, tem 3 aninhos, não vou ensinar o hino, né, que é tão difícil também. Na verdade, cantar, você só precisa cantar o hino direitinho se for pra participar daqueles concursos que se você acertar o hino todo, você ganha um prêmio, né? E aí, o Daniel tendo essa bomba, né, de ouvindo o hino do Brasil, hino do Brasil, do Brasil. Daí outro dia a gente tomando banho, aí ele começa a cantar desse jeito. Aos saltos, amigas, saltos, filhos. Ai, a mamãe sola. Aí eu falei pro Paulinho, amor, eu acho que ele tá tentando cantar o hino do Brasil. Ai, meu Deus. Muito engraçado. Foi muito fofo. E ele cantando tão forte, sabe? Tão determinado. Aí eu falei, que coisa mais linda. Mas é lógico que eu não vou ensinar, porque assim, erradinho tá mais fofo. Falando desse negócio do hino, tem uma coisa que me toca, assim, um pouco, que é imaginar os nossos hinos pátrios, todos eles, né, não só o hino nacional, como, assim, uma projeção do que os autores esperavam do Brasil, né? Claro que tem um monte de questões, né? Mas é muito interessante que esses hinos, eles sempre trazem... Eles não estão focados em projeto econômico, em política econômica, em organizações políticas e tal. Eles estão falando de esperança, eles estão falando de amor, eles estão falando de paz, né? Fala que um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Fala que a bandeira é o símbolo augusto da paz, que é o pendão da esperança, né? E isso é uma coisa muito louca, porque esperança, paz e amor, elas parecem que estão um pouco deslocados da nossa discussão nacional, né? Estão um pouco deslocados do que a gente pensa pro nosso país. A gente não pensa nessas categorias quando tá falando do nosso país, né? E a gente tem um lugar onde a gente fala disso, assim, central, que é na igreja, né? Então, é verdade. Eu acho que esse pensamento do que é a verdadeira justiça, esperança, paz, amor, alegria que a gente fala na igreja, essa é uma contribuição da pátria celeste pra pátria terrena, né? E eu sempre que canto os hinos pátrios começo a pensar nisso, né? Como eu, como cristão, posso ser um raio vívido de amor e de esperança que desce a terra, né? Que bonito isso. Cara, que legal, louco. cara. Verdade. Mas, assim, nossa, eu vou cantar o hino de outro jeito agora. Se pra gente é difícil cantar o nosso hino nacional sabendo que ele fala de muitas coisas que estão distantes da gente, imagina pros ingleses cantarem o hino da Inglaterra, que diz: Deus salve nossa bondosa rainha. Longa vida a nossa nobre rainha. Ai, gente, é que Deus lindo, salve assim, a rainha, que a faça vitoriosa, feliz e gloriosa, que tenha um longo reinado sobre nós. Deus salve a rainha. Ai, ai, ai. Vocês sabem que quando é um rei, eles só mudam o rainha pra reina. Ah, é? O hino, ele é mudável. Não sabia, não. Era God Save the King. Olha cabe, só. né, na sílaba. É que essa rainha tá tanto tempo aí que a gente só ninguém ouviu. conhece, né? Ninguém nunca ouviu outra versão. Nunca ouviu outra versão. Aqui é quando Gente, o Sex essa Pistols... mulher tem, nossa, tem Quando o Sex Pistols cantava God Save the Queen, já era essa rainha. Já era essa, cara. Há muito tempo, inclusive. Há muito tempo. E tem essa questão, né, que muitas pessoas, às vezes, quando a gente fala sobre pátria, quando a gente fala sobre amar o nosso país, ou lutar por ele, sempre vai colocar os versículos bíblicos que falam que a nossa pátria não é daqui, nós não vivemos para esse mundo, nós não somos desse mundo, somos peregrinos e forasteiros, e o que a gente deve se importar realmente é com a nossa pátria no céu. Que são versículos que a Bíblia realmente diz isso, né? Sim, a gente não tá falando que não tá lá, né, que amor? não estamos satirizando isso de forma nenhuma. Mas a gente precisa entender qual é a nossa responsabilidade enquanto aqui, né? Porque senão, é jargão ou clichê dizer isso, mas se o objetivo de Deus fosse simplesmente a nossa salvação e nos levar para a pátria, não faria sentido a gente estar aqui ainda depois de já termos sido salvos, né? Ou de termos já conhecido a obra de Jesus. Como a gente lida com essa transitoriedade versus a relevância que temos de fazermos parte desse mundo, cuidarmos da nossa terra, da nossa pátria,
pátria, cuidarmos da nossa nação. Pensando agora no reino de Deus, tudo que a gente já falou até agora faz muito sentido, né? Até a questão da gente ser patriota e não gostar, igual eu falei da minha irmã, né? E de não gostar dos estrangeiros. Né? Não, eu não falei hora nenhuma isso, não. Você começou a frase, só eu completei. Mas igual, eu me sinto mal, por exemplo, quando eu pego uma revista e falo assim, a massa evangélica cresce, mas a criminalidade aumenta também, sabe? Umas coisas assim. Eu me sinto mal, sabe? Eu me sinto mal mesmo, assim, de, poxa, por que esse número cresce, mas não tá sendo relevante? E é como se estivesse falando mal de mim mesmo, assim. Tem um bom exemplo disso, bancada evangélica. Sim, verdade. Nossa, tá aí. E aí o pessoal fala mal e critica, e aí não adianta eu falar, né, mas eles não me representam, são evangélicos que não me representam. E, a gente é visto pelo pessoal lá de fora como todo mundo aqui é evangélico. É melhor do que você ficar criticando e falando mal de que eles não te representam, é muito ruim isso. Mas sabe que isso o mundo tá vendo também, né? Em geral, essa é a crença popular, né? De que um evangélico faz uma coisa feia e coloca todos no mesmo saco. Mas eu vejo isso mudando principalmente por causa da informação chegando a mais pessoas e por bons exemplos também que a gente vê por aí de cristãos fazendo a diferença. Sim, mas igual, por exemplo, se eu sou, sei lá, dou um exemplo bem toscão, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu vou para os Estados Unidos e faço uma caca lá. Eu não é uma menina do Mato Grosso do Sul que fez caca, foi uma brasileira. Entendeu? Então é assim, é tudo generalizado. Quando você é brasileiro e faz caca fora do país, é só você sair gritando: Argentina! Argentina! Ai, amor! E eu estou Argentina? A gente até incentiva que você faça caca. Não, eu tô brincando. Olha vocês dois. Olha a xenofobia aí nacionalista. Olha o xeno. Mas é interessante isso que o Paulinho falou, porque tem muita gente fazendo muita coisa boa, né? Gente, essa ideia de que a gente é forasteiro, a gente é peregrino, de que aqui não é o nosso verdadeiro lar, de por isso que a gente não se encaixa, de por isso que a gente tem que almejar as coisas do reino. Eu concordo. A gente é realmente, a gente tá flutuando nesse mundo, a gente quer almejar o reino de Deus, mas igual o Paulinho falou, né? A gente tá aqui por um motivo, tá aqui por uma missão, tá aqui pra gente cumprir a nossa missão. A gente vai fazer parte dessa massa totalmente corrompida, ou a gente vai se colocar como referência ou um sinal de esperança para essa geração, né? Qual que vai ser o nosso papel aqui? A gente sabe, o mundo jaz no maligno, a Bíblia fala disso, mas o nosso papel é realmente sermos parte dessa transformação. Quando a gente fala que a gente olha muito a política de fora e critica, cara, e é realmente triste. Toda essa situação do impeachment aí, cara, você olhava para um lado, olhava para o outro, parecia o John Travolta naquele meme, assim, né? Só nos consola olhar para os Estados Unidos e ver o Donald Trump lá, né? A gente fala, pelo amor de Deus. Que sem noção que é aquele cara, né? Gente. Mas a gente vê essa situação, cara, eu fico feliz de ver cristãos sérios se envolvendo com política também. Né? Muita gente acha que é o fim do cristianismo do cara, né? Ele vai se envolver, vai se corromper, cara, mas tem tanta gente séria fazendo coisa legal, fazendo coisa bonita, realmente sinalizando o reino, fazendo a diferença onde eles estão. E a gente não pode ver a política como o fim, né, de uma sociedade, né? Mas como parte da solução também. E se a gente tiver envolvido, a gente consegue ser parte dessa solução. Eu acho muito interessante que todo o Novo Testamento e grande parte do Antigo Testamento foi escrita para um povo que não estava na posição de se governar, né? E é a nossa posição, né? Nós somos um povo que não está na posição de se governar nessa terra, né? Nós somos governados por outros. E a nós é dado o chamado pra gente trazer a diferença, pra gente fazer a diferença. Então eu gosto muito, acho que a nossa situação é muito análoga do povo de Israel no cativeiro da Babilônia, e a palavra de Deus pra Jeremias, né? Ele fala que eles vão ficar lá um tempo no cativeiro na Babilônia, né? E diz, olha, edifica as casas, mora nas casas aí, se casem, gerem filhos, trabalhem e procurem a paz da cidade, orem pela paz da cidade, porque a paz da cidade é a vossa paz, né? Então, esse povo tava cativo lá, e ainda assim Deus coloca neles a responsabilidade de orar e buscar a paz da cidade. Eles vão ser um elemento de paz lá, né? E a mesma coisa pra gente, né? A gente tá meio cativo aqui, né? Diante de tantos poderes que nós não vamos controlar, por mais que nós estejamos
envolvidos na política e tal, sempre vai ter todo um sistema mundano que vai estar forte aí, né? E a gente pode ter breves momentos de prosperidade cristã, mas a gente vai em seguida ter momentos de perseguição e tal, mas a gente tem que sempre buscar a paz, né, da cidade. Sim. E a gente tem que viver no mundo como um luzeiro, né? Pra gente ser luz e viver como um luzeiro pra se tornar referência pras pessoas do que é a justiça, né? Do que é correto, do que é justo. Não é só tacar pedra e falar, tá tudo ruim, o mundo vai de mal a pior, Jesus tá voltando. Não. De ser parte da gente dessa ser solução. luz, né? Exato. De ser referência. Eu acho que principalmente é isso, de ser referência do que é correto, do que é justo. Porque a gente gosta muito de ser iluminado, né? A gente gosta de receber a luz, mas a gente não quer ser luzeiro. A nossa experiência com Deus, ela tem que ser essa de refletir realmente a luz que nós recebemos, né? Às vezes a gente só quer ser alimentado, mas o nosso papel mais importante é de transformar as situações ao nosso redor, né? Onde a gente tá podendo fazer diferença. E também, assim, independente do resultado, a gente tem que fazer o que é certo, fazer o que é justo, seguir o que é a vontade de Deus. Porque, assim, igual, por exemplo, tem um cara que tá trabalhando. Daí alguém telefona, aí o chefe fala assim, não vou atender esse cara não, manda falar que eu não tô. Daí ele pega e fala pro chefe, olha, desculpa, mas eu não vou mentir, porque isso pra mim é errado, e eu não vou fazer porque eu sou um cara íntegro. Daí o chefe falou, poxa, tão da hora isso que eu vou promover esse cara. Pô, o cara foi promovido. Mas também pode acontecer a mesma situação do cara ter sido mandado embora, porque ele foi insubordinado, entendeu? Então, assim, independente se você vai ser promovido ou você vai ser mandado embora, o importante é você se manter íntegro e justo, independente da situação. É verdade. Eu tava ouvindo uma mensagem do Paulo Júnior, nosso grande mestre. Paulo Júnior. Ele tava falando sobre essa coisa de que o mundo jaz no maligno, né? E que a gente deve viver de tal maneira que essas pessoas que jazem no maligno e não querem ter nenhum compromisso com Deus se espelhem em nossa vida, porque afinal a gente tá aqui pra brilhar essa luz. E que às vezes a gente tá tomando providências imediatistas, porque a gente acha que a luta é tão grande e tá tão desigual, a gente fica tentando resolver coisas que só vão solucionar algo pra agora. E a gente não quer entrar nessa luta que vai mudar algo lá na frente. Mas uma coisa legal que ele fala é que a luta tá desigual sim, mas a nosso favor, porque a luta sempre foi desigual a favor do bem. Aí ele conta um exemplo de Daniel na cova dos leões e agradece a Deus porque a luta era desigual pros leões naquela situação. E a Sociedade Protetora dos Animais deve comemorar porque aqueles leões não foram estraçalhados, sabe? Olha isso, cara, muito louco. Porque a luta é desigual sim, mas a favor do bem. E a gente não tem que esquecer disso, né? Às vezes eu acho que a palavra aqui que ficou mais forte pra mim é que a gente sempre quer tomar providência imediata, mas não é bem por aí, né? A gente sabe que Deus, né, que tá por trás, que rege e que é o Todo-Poderoso mesmo. É isso aí. Esse negócio da retidão, né, da integridade aí que a Dri levantou, que a Dri levantou, comi um R. É interessante, eu tava falando com os irmãos da igreja nessa semana, que às vezes a gente vê a palavra de Deus mandando a gente se alegrar em Deus, né? Alegre-se no Senhor, agrada-te do Senhor, né? E muitas dessas palavras são ditas em momentos de tribulação dessas pessoas, né? Só que o que colocou elas em tribulação foi justamente seguir a vontade de Deus. Então, a gente fala muito da alegria que só Deus dá, a gente canta, a alegria tá no coração de quem só conhece a Jesus, mas quando a gente se corrompe, a gente tá confiando na alegria que o mundo dá, né? Porque a gente não quer abrir mão, a gente não quer sofrer o dano pra se apegar a Deus, né? Então, na prisão, Paulo pode falar, alegrem-se no Senhor, porque eu fiquei nele e tô alegre nele, não nas circunstâncias, né? E o salmista perseguido pode falar, agrada-te do Senhor, porque eu tô perseguido, mas é no Senhor que eu vou me confiar, né? Então, essa é a fidelidade que a gente tem à nossa pátria celestial, né? E ela faz bem pra nossa pátria terrena também, né? Exatamente, a gente não pode esquecer da pátria celestial, porque a Bíblia fala pra gente mirar nela, e viver aqui sabendo que nós não somos daqui, mas isso não quer dizer que a gente não deve se envolver com as coisas que estão daqui pra fazer, enquanto estamos aqui, ou enquanto os nossos contemporâneos estão aqui também, fazer uma vida melhor pra todos eles, né? Exatamente. Isso é verdade. Vamos ser patriotas, né? Em todas as pátrias. Não, todas não. Só a terrena, só aqui do Brasil. Vamos ser patriotas da pátria do céu. E da pátria do Brasil. Não. E da pátria que a gente tiver. Vamos ser patriotas da pátria do céu e isso vai ter a consequência de fazermos a diferença ou sermos relevantes onde nós estivermos. Olha, isso aí. Vamos então ser 100% patriotas da pátria do céu e 30% aqui do Brasil. Mas não 30% de 100%. Ai, meu Deus. 30% de 30%.
Ai, que maldade. Recadinhos! Legal, bastante. Cash, arroba, No programa anterior. que isso? Muito obrigado. Recadinhos, esposinha. Recadinhos ligeirinho, presta atenção porque vai ser muito rápido. Muito rápido? Não precisa nem aumentar a velocidade, que eu já falo rápido normal, né? Nos recadinhos de hoje, ó, eu sempre participo de outros podcasts, eu nunca lembro de avisar aqui. Então, Ai, celebrity. se as pessoas me convidam pra que eu divulgue o trabalho dos outros podcasts, estão na roça, porque eu nunca lembro de fazer isso. Mas agora eu lembrei. Lembrei que nesta semana eu participei do podcast 2 em 1 da galera do Juntos em 1, do qual o Cacau faz parte, mas ele não estava nessa gravação, e a gente falou sobre as Olimpíadas. Ah, falando nisso, sabe que eu lembrei de uma coisa? Vocês falaram um monte de coisa absurda nesse podcast absurdo, já que o podcast Irmãos.com é meu, agora eu vou falar o que eu quiser, viu, Davi? Pessoal machista, né? Tá louco. Não, gente. Ó, deixa eu deixar claro. Não, eu vou brigar aqui. Deixa eu deixar claro que eu não concordo com tudo que foi dito lá. Eu só dei risada, mas isso não significa que eu concordo, tá bom? Olha só, eu vou dar um pequeno spoiler pra vocês que estão nos ouvindo. O Paulinho gravou o programa de Olimpíadas e ele já falou do Juntos em 1. Que não tem nada muito proveitoso lá não, só pra dar risada. Não, eu dei muita risada, dei risada de passar mal. Mas a coisa mais absurda que foi citado é sobre o futebol feminino, ter um campo menor, ter 2 bolas e no meio ter um gol neutro com uma goleira da federação. Davi! Não! Eles querem deixar o esporte mais interessante. Ouçam lá então, podcast 2 em 1, tá o link aí no post. Conheça o trabalho desses caras aí que tem futuro. Ou não. E sobre o programa anterior, a gente só quer agradecer, só não, né? Mas a gente quer agradecer todos que comentaram, distribuíram, compartilharam, foram voluntários nesse nosso trabalho, afinal a gente falou sobre voluntariado, então ajudaram nessa divulgação e eu quero ler aqui o comentário do Alex Fonseca Silva de Belo Horizonte, que comenta algo na linha do que a gente falou, mas acrescenta também um pouquinho aqui ao conteúdo em que a gente falou sobre trabalho voluntário, principalmente os voluntários dentro da igreja. Ele diz o seguinte no comentário: eu comecei minha carreira evangélica, entre aspas, né, carreira evangélica, em uma igreja pequena do tipo, ou você tá ajudando, ou tá atrapalhando, ou não se converteu ainda. Mas é por aí mesmo. A nossa realidade também, a gente tava envolvido em tudo. Então eu já fiz de tudo um pouco, lavar a igreja, ajudar a pintar, passar indo no projetor, aula pra criança, pra jovem, pra adulto, líder de jovens e adolescentes. Eu fui líder de jovens com 15 anos. Líder de jovens eu fui. Esse é comentário meu, Paulinho. Agora voltando pro texto do Alex. Servir bolo e refrigerante nas festinhas, carregar instrumentos de som, organizar acampamento, tudo isso enquanto ainda achava que isso era ministerial. Só uma observação, eu também fiz tudo isso, mas eu também fiz fantoche, também toquei teclado. Evangelização na rua. Passei o filme Jesus. Entregar folheto, de tudo. A gente já fez de tudo mesmo. E ele achava que essa era a parte ministerial e enquanto isso ele se tornou design. Ele se tornou um designer. Hoje em uma igreja grande, coloquei minha profissão como voluntário e à disposição e tem sido realmente muito gratificante. Na minha profissão, a de designer, quando eu apresento o trabalho, espero louros e agradecimentos. Só que na igreja eu espero o mínimo de holofote. Não sei se é só comigo, mas me constrange bastante estar em evidência pelo trabalho voluntário. Isso é um coração de servo realmente, né? A gente não pode esperar esses holofotes de fato e como voluntários, como partes do corpo dentro da igreja, a gente tem que fazer isso não esperando nada em troca. Esse é o coração verdadeiro do voluntário. E ele acrescenta aqui no livro O Impostor que Vive em Mim, tem uma... Do Brennan Manning. Brennan Manning, só porque, né? Você sabe quem é o autor, você só porque eu sei. Quer gastar aqui. E ele tá lá na cômoda e você não lê. Não é o Impostor que Vive em Mim que tá aqui. É uma outra pilha, né? Não tá na cômoda. Tá, que eu vou pegar. É a versão pra jovens, falsos, metidos e impostores. É uma adaptação pros jovens do livro O Impostor que Vive em Mim. Realmente eu preciso ler. Mas como eu vi que era uma adaptação pra jovem, eu fiquei assim nessa. Será que eu leio a adaptação pra jovens ou eu vou pro original e até hoje eu não li nenhum dos dois? Enfim. E nesse livro tem a frase que me leva a esse questionamento sempre. Como me livrar de um defeito que se alimenta das minhas qualidades? Olha isso. Como me livrar de um defeito
defeito que se alimenta das minhas qualidades. Eu sou bom em alguma coisa e o defeito é eu querer reconhecimento por isso, sendo que esse não deve ser o nosso caminho como cristãos. E é um contraponto ao fato de ter gente muito talentosa como voluntário para ter palco ou projeção contra um não talentoso com muito amor e dedicação. A gente falou sobre isso no programa anterior, se você quer saber mais e ainda não ouviu, ficou muito interessante esse programa sobre a essência do voluntariado, com a participação do Thiago e da Sara, que não são o Thiago e a Sara, que são participantes frequentes aqui, mas o Thiago Faria e a Sara Macedo. Então o programa ficou bem legal, ouça lá, ajude a compartilhar. E a gente agradece por você comentar e compartilhar esse programa também nessa Semana da Pátria. Vamos ser patriotas e vamos compartilhar esse conteúdo. Vamos! E vamos fazer o favor de aprender a cantar o hino, hein? Ó, a gente podia fazer um concurso, né? Mande o hino nacional cantado, não. Não, As não, pessoas vão não. ler. As pessoas vão ler. Podia cantar o japonês da Pátria Filho, que é mais difícil. Não canta não quero ouvir ninguém cantando. Então aí, decorem o hino nacional e ajude a compartilhar o nosso conteúdo. Comentem, por favor, a gente ama receber os seus comentários no postirmãos.com e espalhe o bem. Beijo, tchau. Salve, salve, amigas, salve, salve, filhos.